E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História, e na nossa aula de hoje nós vamos estar falando ainda acerca do feudalismo na Alta Idade Média e vamos discorrer aqui sobre o papel da Igreja Católica dentro desse processo que nós já estamos falando aqui há algum tempo. Então, o papel da Igreja Católica aqui nessa época, além da função de evangelizar, ela também exercia uma forte influência na política e nas relações sociais. No período feudal, os membros mais elevados da igreja, como os bispos, eles faziam parte da nobreza. Então, o alto clero e o baixo clero, eles faziam parte da nobreza dentro do sistema feudal, Então a gente está discorrendo aqui o papel da igreja ainda dentro do feudalismo. Toda família nobre daquela época, ela tinha como obrigação enviar um filho para que ele pudesse seguir a carreira eclesiástica. Então toda a família nobre, ela tinha que escolher um entre os filhos para poder participar, para poder seguir uma carreira eclesiástica. Tudo naquele período era regulado pela religião. Então, era a religião que controlava a grande massa serviçal da época, através do seu discurso religioso, era a religião que impetrava poderes ao rei, era o Papa, digamos assim, que ordenava ali o rei, que dava a ele um caráter religioso, e todo mundo olhava para ele e obedecia a ele, assim por diante. Somente as práticas religiosas, olha aqui, presta bem atenção nesse discurso religioso aqui da época. Somente as práticas religiosas poderiam conduzir a Deus e à eternidade. Então a igreja, ela normatizava, ela impetrava ali algumas doutrinas, alguns deveres, alguns hábitos, alguns costumes que o povo deveria ter naquela época, visando a eternidade. Então, assim, a Igreja Católica, ela se colocava como a única intermediária entre o homem e Deus. Essa questão era tão forte que o Papa da época, ele era reconhecido como o vigário de Cristo na Terra. O que significa ser o vigário de Cristo na Terra? O Papa era o único representante do Cristo aqui na Terra. Então, somente através dele, o homem medieval, fazendo e obedecendo toda a doutrina da Igreja Católica, conseguiria adentrar aos céus, conseguiria alcançar a eternidade. Então, desde o período feudal, a igreja, ela já tinha uma hierarquia em si, ela já era extremamente organizada. Eu não sei se vocês se lembram, mas a igreja era a maior instituição do período feudal. Ela exercia muito poder e muita influência em questões políticas e sociais e culturais. Então, o comando da igreja ficava com o Papa, o vigário de Cristo, que eu já falei aqui para vocês. E as divisões internas, elas estabeleciam um alto clero e um baixo clero. Aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, a gente consegue definir como que era a hierarquia dentro da Igreja Católica. Como eu disse para vocês, ela dividia-se em alto clero e baixo clero. Então, quem que fazia parte do alto clero? Os bispos e os abades, certo? Provinham da nobreza. Lembra que toda a família tinha que enviar um filho para poder seguir uma carreira eclesiástica. Então, provinham da nobreza, desempenhavam altos cargos administrativos e usufruíam de grandes regalias e privilégios. E nós temos aqui agora o baixo clero. O baixo clero eram os párocos e os monges, que provinham do povo e não usufruíam das regalias e privilégios do alto clero. Então, com isso, nós começamos a identificar aqui algumas questões. Primeiro, a Igreja Católica
também era uma grande proprietária de terras no período feudal. Os mosteiros católicos, eles eram considerados, né, como os centros da vida cultural e intelectual da sociedade. Quem que eram os intelectuais? Quem que eram as pessoas que recebiam um alto nível de ensino? Eram todos aqueles que eram enviados pelas suas famílias para poder seguir uma carreira eclesiástica. Eles eram ensinados, eles tinham acesso a um ensino de qualidade, certo? Então, o conhecimento, a ciência e tudo estava nas mãos da Igreja Católica da época. Então, nesse período, a Igreja, ela caçava os hereges. Quem que eram os hereges? Eram todos aqueles que se posicionavam contra as ordenanças da Igreja, tá? Então, eles eram combatidos com violência pelo Tribunal do Santo Ofício. A Igreja Católica, no século IX aqui, pelo o Papa Gregório, ela passou por uma reforma. E essa reforma que foi, digamos assim, iniciada aqui com esse Papa, ela deu mais força para a Igreja, mais força do que ela já tinha. Então, os senhores feudais, eles já não podiam mais nomear os bispos ali da sua região. Agora, essa era uma função exclusiva da Igreja. A outra coisa que esse Papa aqui ele promoveu acerca de reforma foi o fim do comércio de bens religiosos, foi a imposição do celibato clerical. O que é o celibato clerical? Qualquer um que entrasse na carreira sacerdotal, eclesiástica ou assim por diante, não poderia se casar, certo? E também ele deu mais força para o movimento das cruzadas. Então esse foi um pouco do papel da Igreja Católica dentro desse sistema feudal. Com isso nós ficamos por aqui, até a próxima aula e um forte abraço.